a gente vai falar sobre a oração de Jesus. Na verdade, o título é Cristo, o Intercessor. Tá bom? Fala amém, gente. Amém. Vocês participam do culto. Senão eu vou pegar na orelha aí. Então, Cristo, o Intercessor. Repita isso, por favor. Cristo, o Intercessor. Isso. Hoje vai ser também um pouco diferente essa mensagem, porque eu vou pegar 3 textos da Bíblia e a gente vai fazer uma análise rápida desses 3 textos na Bíblia, falando da intercessão de Jesus. Então eu quero que os irmãos prestem atenção nisso, tá bom? Já fizemos a oração, então não vamos ler um texto agora, só vou falar os textos para vocês marcarem aí, tá bom? Temos Lucas 22, verso 32, que a gente vai fazer uma análise dele, verso 32, 31 e 32. Depois nós teremos João, o Evangelho, capítulo 16, verso 26 e 27. Depois nós teremos Hebreus 7, 25. Então é só para os irmãos se ambientarem aí. Tá bom? Antes da gente ler o primeiro texto, então eu queria dizer o seguinte: todo crescimento espiritual está relacionado na medida de entendimento do que Jesus significa para nós. O que você entende de Jesus, sobre Jesus? O nível de entendimento que você tem sobre Jesus é um nível seu espiritual. Quanto mais nós procuramos compreender que Cristo deve ser tudo para nós, não é algumas coisas não, tudo, e colocar isso em prática, implicará em que nós viveremos a vida dele, enquanto a nossa vai perdendo interesse e espaço paulatinamente, porque acontecerá no fim das contas a morte do eu, e aí a gente pode dizer como o apóstolo Paulo que falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou falar com os irmãos que quando eu entendi, não tem muito tempo que eu entendi esse versículo, mas quando eu entendi esse versículo, eu percebi quanto muitas pessoas estão longe disso, muitas, se não a maioria. E lendo algumas biografias dos santos na história da igreja, também me deparei com a mesma dificuldade. Poucos entenderam ou procuraram viver isso, porque o pastor até falou aqui algo interessante sobre Jesus, sobre o amor de Deus. As pessoas falam: mas Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Está contradizendo a Bíblia, né? Mateus 10, verso 29, por exemplo, diz que para a gente temer a quem? Não é quem mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma. Temer antes é aquele que mata o corpo, pega os dois, o corpo e a alma, e lança lá no inferno. Como é que Deus não joga ninguém no inferno? Quem falou isso foi Jesus. Está vendo o entendimento que as pessoas têm de Cristo, como é defasado? E nós temos pessoas dentro da igreja, falando da igreja agora de modo geral, no Brasil, no mundo, que tem um entendimento romântico e ilusório acerca de quem é Deus. Então não consegue viver a vida de Cristo plena. Porque tem sim lá o inferno e tudo, mas tem uma maneira de escapar. Nós não vamos pregar o inferno, vamos pregar que tem como sair dessa condenação eterna, que seja. Então viver a vida, porque se eu vivo a minha própria vida, Deus quer que eu seja feliz. Foi semana passada que eu falei isso, ou durante a semana, não sei. Deus quer que eu seja feliz.
Como que alguém será feliz sem Deus? Como que alguém será feliz se não deixar a sua vontade de lado e viver a vontade de Cristo? Que esse versículo está dizendo. E qual é o resultado quando a gente vive a vontade de Cristo? A própria vida cristã deixa de ser um esforço, aquele esforço humano, que sabemos que é até em vão, né? Para viver corretamente, e passa a ser um descanso em Cristo. Mesmo que muitas pessoas não vivam isso, mas a gente experimenta alguns momentos da nossa vida em que a gente descansa no Senhor e a obra é feita e a vitória vem, a vitória da fé vem e é completa na nossa vida. Amém. Que era o que Jesus, como que Jesus quisesse dizer, é assim que você tem que viver sempre. Está entendendo? Agora, na vida de oração isso também é verdadeiro. Ao invés daquele sentimento de fracasso que às vezes a gente tem, porque sabemos que temos que orar, mas não oramos. Ou aquele esforço de oração, não orar para cumprir a obrigação, aí a pessoa se sente fatigada, enfastiada com a prática da oração. O crente que se uniu a Cristo chega no ponto de experimentar da própria vida dele, onde orar é parte da união íntima do que nós temos falado todos esses dias aí. E faz com que o que é dele seja meu e o que é meu seja dele. Amém. O pensamento dele é meu, o que é meu pensamento é dele, porque nós estamos unidos. Foi lido aqui também no texto de João 15. Eu nele, ele em mim, e eles, os discípulos, em nós. Foi um dos versículos lidos aqui. Mas vamos ver como se dá essa intercessão. Então o primeiro texto que eu falei aí é Lucas 22, verso 31 e 32. Queria que alguém lesse, por favor, porque aí é uma versão, né, mais tradicional, aí, mais conhecida. Pode ler, Lucas 22, 31 e 32, ou na atualizada ou na corrigida, por favor. Simão, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para tirandá-lo como trigo, mas eu roguei por ti, para que não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém. 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 Oh, eu peguei aqui assim. Oh. Brincadeira, tá bom? Irmãos amados, olha aí, Satanás reclamou para vos cirandar, não é isso que está escrito? Vos cirandar, como trigo. Então nós vamos aqui, a primeira intercessão de Jesus, que nós vamos fazer uma análise, você encontra nesse texto do evangelista Lucas, não são só essas não, são 3 que a gente vai falar, mas não é só essa não, foi escolhida essas 3, onde percebemos que no mundo espiritual há disputas pelas almas de ambos os lados. Pelas almas de um modo geral nós já sabemos, porque o diabo tenta impedir a salvação das pessoas. Quem não sabe disso? Isso aí não é novidade para ninguém. O diabo tenta impedir a salvação das almas. O apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, chega a dizer que ele, o diabo, cegou o entendimento, não é nem os olhos, é o entendimento dos incrédulos. Para quê? Não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Porque se resplandece a luz, eles compreendem o Evangelho. É o primeiro passo, compreender, depois concordar e depois aceitar o que está sendo pregado. Mas quando vem a cegueira, tem gente que fala assim, não quero nem ouvir. É a cegueira espiritual. Tem gente que eu já conversei mesmo, eu entendi, mas eu não quero. É uma cegueira também. A melhor coisa para mim é que você entenda.
Então, meus queridos, em relação às almas de um modo geral, nós sabemos disso há muito tempo. Mas o que a gente sabe também, mas constantemente esquecemos, é que há uma disputa também pelos santos. E aqui está um exemplo. A gente sabe, né? Nós somos guardados por Deus, amém? Amém. Anjos do Senhor são enviados por Ele para nos guardar. Amém. Né? Está lá Hebreus 1,14, está lá os Salmos falando, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento falando sobre isso. Mas o apóstolo Paulo também diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás para nos destruir. E o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua carta que ele, o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, fazendo o quê? Rugindo como um leão. Eu já falei para os irmãos aqui, se eu ver um leão, o que eu faço, né? Os irmãos já sabem. Eu me lembro quando o Breno era bebê, assim, da idade assim, das criancinhas de colo. Nós fomos no zoológico. E aí, o leão, nós fomos ver lá na coisa do leão. E o leão, o que é raro acontecer, mas aconteceu nesse dia. Ele se levantou e começou a urrar. Esse menino agarrou em mim, quase que ele entra dentro de mim. Tanto que ele agarrou, tanto medo. Então é assim o diabo. Ele anda ao derredor, rugindo como um leão. Irmãos, se nós estivermos sem a proteção de Deus, eu vou falar por mim, eu tenho medo. Sem a proteção do Senhor, eu tenho medo. Mas com a proteção do Senhor, não. A Bíblia diz que é Ele que tem que correr, eu não. Amém. Glória a Deus. Resistir o diabo, sujeitar-nos a Deus. Resiste o diabo e ele é que foge. Eu não. Nós não. Então está aí. Jesus se dirige a Pedro. Olha que foi lido aí. Jesus se dirige a Pedro. Mas note que ele fala: Satanás não te reclamou, não te pediu autorização, não solicitou para peneirar você, vos peneirar. Jesus chama Pedro e falou de todos os discípulos. Satanás reclamou, pediu autorização para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei por ti. Aleluia. De acordo com a tradução literal, Satanás requereu para si todos os discípulos. Ele fez isso do mesmo jeito que ele tinha feito com Jó no passado, todo mundo já conhece a história. Foi lá na conversa com Deus, mas isso e aquilo, mas isso e aquilo. Deus falava, mas não sei o que, não sei o que. Todo mundo já sabe da história. Não tem como esquecer essa história de Jó. Quem é aqui da nossa época, né, pastor? Como é que fazia com os grãos, os cereais? Colocar na peneira, né? E aí o vento leva a palha e fica os grãos. Isso que é peneirar. Foi isso que Satanás pediu para fazer com os discípulos. Numa peneira, coloque cereal para separar os grãos da palha. Satanás sempre desejou frustrar a obra de redenção na vida dos escolhidos de Deus. Como isso pode ser feito? Várias maneiras. Testes de fidelidade, provação ao extremo, aflições, tentações, várias maneiras. Sabe aquelas vezes em que você e eu passamos por tristeza profunda, por alguma razão qualquer, e dizemos assim, não aguento mais. Pode ter sido essa solicitação de Satanás para te jogar na peneira. Ou aquela tentação que faz a gente cair mesmo. E você olha para si próprio, que resta chorar amargamente, como o próprio Pedro fez, né? Nós falamos aqui na quinta-feira. Porque ele feriu a Cristo.
Pode ter sido também a solicitação de Satanás para te lançar na peneira, ou aquela privação, aquela necessidade tão grande que fez ficar extremamente decepcionado com tudo e com todos, e ainda que não admita, até mesmo com Deus. Pode também ter sido o pedido do diabo para lançar lá na peneira. Mas eu vou te dizer, porque você não foi levado pelo vento como a palha. Eu vou te dizer porque você ainda está de pé, mesmo cansado, mesmo esgotado, mas está aí na fé. Porque você está aqui. Eu vou te dizer porque você quase caiu, ficou prostrado. Se não fosse quase, você tinha caído. Mas não foi só quase. Você está aqui. Vou te dizer, isso é algo grandioso, porque a informação que Jesus dá a Pedro é sumariamente importante e é a nossa resposta. Ele disse para Pedro no verso 32: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa é uma curiosidade, era para peneirar toda a solicitação, mas eu roguei por ti. Pedro careceria de forma especial da intercessão do Senhor para que a fé dele não desfalecesse. Sabemos que naquela mesma semana, quer dizer que foi no começo da semana, e na quinta-feira à noite, Pedro nega Jesus. Passou por um duro teste em que ele não saiu vitorioso como ele achava. Não vou, Senhor, porque aqui nessa palavra mesmo que Jesus fala com ele da negação, e ele disse: eu não vou. A gente falou isso aqui quinta-feira. Cedeu feio. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a intercessão de Jesus operou o milagre objetivo de conservá-lo na obra da salvação. Aleluia. Caso Jesus não tivesse feito isso, ele não somente o teria negado como fez, mas teria feito também como Judas, o Iscariotes, se precipitando para sempre nas profundezas da morte eterna. Pedro caiu, e caiu feio, como disse, quase perdeu a fé, porque a Bíblia diz que ele saiu dali e foi chorar amargamente. Quase perdeu a fé, mas o Senhor já tinha intercedido por ele. Essa é a resposta para você, para mim também. Há alguém que intercede por nós. Graças a Deus. E esse alguém é nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo. Diga isso para o seu vizinho: e há alguém que intercede por você. E esse alguém é Jesus. Por isso que nós estamos aqui, caminhando de fé em fé. Eu quero encerrar essa parte dizendo: a intercessão ou a oração de Jesus vale mais para Deus do que o pedido de Satanás para nos peneirar. Amém? A segunda coisa aí no livro de João, a segunda coisa que a gente vai falar sobre Jesus, no capítulo 16, verso 26 e 27. Eu pedi outro irmão agora para ler na mesma versão, outro, ou corrigido, ou atualizada, por favor. Naquele dia pedirei em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e credes que saio de Deus. Saí de Deus. E saí de Deus. Amém? Amém. Prestou atenção aí na leitura? Amém. O verdadeiro pedido em nome de Jesus. Na semana anterior, semana passada, os irmãos estavam aqui, a gente falou do Espírito Santo. O Espírito Santo exerce desde o dia que ele desceu, naquele dia do Pentecostes. O Espírito Santo exerce uma função diferenciada entre os discípulos de Jesus, entre a igreja, ou na igreja. É como se fosse uma função complementar para a época em que o povo de Deus estaria vivendo de lá para cá. Nós dissemos que na antiga aliança o Espírito Santo era chamado ou conhecido como o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Não que ele não seja o Espírito de Deus hoje, mas aparece no Antigo Testamento muito essa expressão, o Espírito de Deus.
Mas após a descida dele no dia do Pentecostes, ele é também chamado por Espírito do Filho glorificado. Isso não poderia ser dito na época do Antigo Testamento. Dissemos também que naquele dia aí, que foi lido, o início do verso 26, naquele dia, ou nesse dia, né, como aparece em algumas traduções, não é o dia da vinda de Cristo, a segunda vinda, ou outro dia qualquer, é o dia da descida do Espírito Santo, naquele dia lá no Pentecostes, que daí uns dias ele desceria, 45 dias mais ou menos. Afinal, não fará sentido, claro, não vai fazer sentido a gente fazer oração no nome de Jesus no dia que ele vier. Qual o sentido que vai ter? O corpo dele, que somos nós, a igreja, vai se unir a ele no dia da sua vinda. Então pedir, orar nesse dia é uma coisa desnecessária. Olha o que nós estamos falando no começo. Nós estamos falando que Jesus disse que a igreja se uniria a ele e ao Pai. Nós estamos unidos já em espírito. Mas no dia da vinda de Jesus vamos unir mesmo. Estar juntos, morarmos juntos. Jesus falou em João 14, né? Vou lá para o Pai preparar lugar, e eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então estaremos com Jesus o tempo inteiro no dia da sua vinda. Enquanto ele não vem, é necessário orar e pedir em seu nome. E o verdadeiro pedido e a verdadeira oração no nome de Jesus se realiza pelo Espírito Santo que habita na igreja. Amém. Sabe por que você orou, irmão? Recebeu aquela bênção? Porque o Espírito Santo habita na igreja. Amém. Então, porque você orou e recebeu aquele pedido de oração, porque o Espírito Santo habita na igreja. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, percebe que é uma união aí? O Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, e é o Espírito do Filho, é o mesmo que desceu no dia do Pentecostes e desceu do céu para habitar na Santa Igreja. Está todos unidos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Santa Igreja. A continuidade do verso 26 pode levantar aí um mal entendido, porque Jesus diz: e não digo que orarei ao Pai por vós. Não é isso? Não digo que orarei ao Pai por vós, o que leva alguém a achar que Jesus não oraria por ninguém. Mas não é bem isso que ele está dizendo. O próprio apóstolo João, que escreveu as suas cartas lá no fim da Bíblia, aí, além de escrever o Evangelho, ele diz na primeira carta, lá no capítulo 2, verso 1, filhinhos, se alguém, não pequeis, mas se alguém pecar, temos quem? Advogado para com o Pai. Jesus é um advogado para com o Pai ao favor da sua igreja. Como as Escrituras vão se contradizer? Não tem como. No Evangelho foi como se Jesus quisesse dizer assim: vamos supor que eu não vos diga que intercederei por vós, que não me encarregarei de rogar por cada causa em particular, mas estabeleci um canal desobstruído entre vós e o Pai, de forma que vocês podem orar a Ele e serão ouvidos. Ele fala como se não necessitasse de nenhum favor, uma vez que já havia ordenado ao Santo Espírito que intercedesse quando estivesse com eles. Lembra daquele Espírito, o Espírito de adoção, que clama como? Abba, Pai. Não é todo mundo que pode fazer a oração de clamar, falar isso não. Abba, Pai. Eu acho muito interessante quando eu ouço uma oração de alguém, que eu já ouvi algumas pessoas orarem, e elas falam assim: ô Paizinho. Eu dou vontade de chegar também, cara. Ô Paizinho, bonitinho, né? Demais, né? Se fosse um baiano, fala o Pai. Mas não é todo mundo que pode fazer essa oração. Não é todo mundo que tem essa intimidade com o Senhor, que é que Ele quer que tenha. Ele chama para ter essa intimidade. No fim das contas, é para entendermos que há uma passagem sem nenhum obstáculo para se chegar ao Pai.
que o véu do templo foi rasgado, e não apenas no sentido literal, porque era que, como se fosse, você pegar, eu não me lembro agora, parece que eram uns 15 centímetros, aquele véu, não era bem um véu como a gente está acostumado a ouvir, mas me parece que era um negócio de centímetros assim, 15 centímetros, era um carpete, e foi rasgado sozinho de alto a baixo, quando Jesus estava morrendo. Então foi rasgado não apenas no sentido literal, mas ao mesmo tempo mostrar que a entrada é livre agora por quem seu interesse e amor foram despertados pelo Filho de Deus. Você ama Jesus? Você ama a Deus? E tudo isso foi feito pelo Senhor Jesus. Amém. Então, complementando Jesus dizendo que precisamos pedir em seu nome, poderia surgir uma outra questão. Porque ele diz: nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, não é isso que está aí? Aí qual é a questão? Será que o Pai não está tão disposto assim a nos atender por si mesmo? Será que o Pai é duro, frio e insensível conosco, que é movido apenas por Jesus para atender nossas orações? Não, meus irmãos. Olha o verso 27, Jesus nos assegura, no início aí do verso 27, que o Pai nos ama. Amém. Olha aí, o próprio Pai vos ama. Você acredita nisso? Você acredita uma coisa dessa? Glória a Deus. Como é maravilhoso saber isso. Fala aí pro seu vizinho, você sabia que o Pai te ama? É mesmo. Na oração temos realmente o privilégio de chamá-lo de Pai. A gente não pode esquecer, meus irmãos, uma coisa: a gente não possui o amor do Pai por natureza. Você sabe por quê? Efésios diz que nós somos filhos, não é do amor, não. Por natureza somos filhos de outra coisa, da ira. Por natureza, todo homem é filho da ira. Efésios 2, verso 3. Então o amor próprio, o amor natural, não vem assim não. O amor de Deus nos foi dado por intermédio da aceitação do seu Filho Jesus Cristo. Então continua valendo ali João 14, 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele continua sendo intermediário, ele continua sendo intercessor. Pode orar, irmão. E a habitação do Espírito em você, que faz com que haja uma união entre você, o Pai e o Filho, dá como certa a resposta da oração. Amém. Aleluia. Amém. Vamos aí agora a última. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Amém? Vivendo sempre por interceder por eles. Olha aí. Estamos compreendendo que há uma obra gloriosa que Jesus, o Filho, faz ao favor do seu povo. Isso está ficando entendido aí? Amém. Agora pense no que diz esse versículo. Ele vive para interceder. Pense nisso. Enquanto o Senhor esteve na terra, uma de suas obras era a intercessão. Constantemente os discípulos pegavam ele orando. Constantemente os discípulos viam ele orando. Constantemente os evangelhos nos dizem que Jesus se retirava para a oração. Às vezes era a noite toda, às vezes era um período, não importa. Ele estava sempre em oração. Ele estava sempre em comunhão. Mas a sua função aqui nesse mundo de sacerdote ou de intercessor foi apenas o começo. Na encarnação e na ressurreição ocorreu a redenção, né, que nós recebemos, mas a apropriação verdadeira e pessoal de sua reconciliação somente acontece se ele estiver lá no céu intercedendo por nós. Olha Romanos 8, verso 34. Outra pessoa ali, por favor.
8:34 de Romanos. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Amém? Amém. Vocês ouviram isso aí? Ele intercede ao nosso favor. Aonde? Lá no céu. Aqui ele intercedia, lembra de João 17? Orar por você, orar por mim, orar pelos discípulos lá e orar pelos discípulos, as pessoas que se tornarão discípulos no futuro. Então você está naquela oração lá. Amém. Até hoje nós estamos debaixo da intercessão de Jesus. Amém. Em toda conversão que há, em toda santificação que existe, em toda vitória sobre o pecado que os santos no mundo têm, em toda vitória sobre o mundo, há uma manifestação do poder daquele que é poderoso para salvar. O exercício desse poder se dá por sua intercessão. Essa intercessão é tão real e indispensável lá no céu quanto foi na cruz aqui, porque nada acontece sem a intercessão de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. De vez em quando vocês podem falar amém, viu, gente? Amém. Senhor, obrigado. Não faria sentido, irmãos, um Cristo que veio uma data aqui, 2000 e poucos anos atrás, morreu, existiu, né? Morreu lá no passado e depois voltou para o céu. Numa certa data ele falou que vai voltar, mas enquanto isso ele está de folga. Não faz sentido isso. Jesus está lá na rede, lá descansando, né? Lendo jornal, tomando suco de kiwi, né? Ou água de coco. Não, é um assunto central da fé cristã. Qual o papel de Jesus à direita do Pai? Hebreus está aí dizendo, Ele vive para interceder. Aleluia. Ele vive para interceder. Irmão, de segundo em segundo, a igreja existe com você e eu nela, graças a essa atuação fundamental de Jesus Cristo. Aleluia. O autor desse texto aos Hebreus está fazendo uma comparação com o sacerdócio de Arão. No sacerdócio de Arão, ele vai dizer que no início havia uma multidão de sacerdotes, uma multidão de sumos sacerdotes. Por quê? Não de uma vez, né? Porque um morria, depois vinha outro, aí aquele ficava velho, adoecia, morria. Aí ele morria, precisava de outro, precisava de estar havendo uma sucessão. Por mais elevado e honrado era esse ofício sacerdotal, eles eram impedidos de continuar nele por causa da morte. Mas com esse nosso sacerdote, que também se tornou o nosso intercessor, não é assim. Ele continua para sempre, é um sacerdócio perpétuo, não passa para outra pessoa, como acontecia no caso de Arão. É um sacerdócio que não tem vacância, nem hora, nem momento em que você ou eu possamos chegar lá para tratar de assuntos com ele e está vago. Fui almoçar. Glória a Deus. Volte mais tarde. Como Elias zombou dos profetas de Baal, lembra disso? Fala que às vezes está dormindo. Fala mais alto, às vezes ele foi passear com um amigo. Aleluia, glória a Deus. Grita mais alto, e eles se lancetavam, irmão. Faziam incisões em si mesmo. E ele zombava deles. O nosso Senhor, você pode falar alto, você pode falar baixo, você pode falar no Espírito. E o Senhor está lá sempre lá. Está disponível para o seu povo. Uma vaga nesse sacerdócio poderia ser prejudicial, mas aqui está a nossa segurança e a nossa felicidade. Esse sumo sacerdote eterno é capaz de nos salvar em tudo, em todos os tempos, em todos os casos e em todas as situações, todos aqueles que forem a Deus por meio dele. Aleluia! E como estamos unidos com Ele, não participamos apenas dos benefícios de sua obra, mas da própria obra. Nos tornamos o seu corpo, fazemos parte da sua vida. O negócio
negócio ficou tão intrincado que Jesus não vive mais sem a igreja. E a igreja não pode viver sem ele, naturalmente. Glória a Deus. A igreja vive e permanece nele. Esse foi o plano eterno de Deus. Nossa fé na intercessão de Jesus não é somente que Ele ore em nosso lugar quando não podemos orar, mas sim que Ele nos leva a orar em união com Ele mesmo. Ele é a garantia da nossa vida de oração, o centro e a personificação de toda a oração. Ele provê tudo para a vida dos seus redimidos, colocando sua própria vida neles. Ele cuida de sua vida de oração, dando e mantendo sua vida de oração nele. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Amém. Amém? Amém. Nós vamos concluir agora então. Os irmãos estão preocupados, estão olhando para o relógio, quer que eu falo mais? Que consigamos não apenas compreender, mas também realizar a obra magnífica de fazer as orações no nome daquele a quem foi concedido todo o poder no céu e na terra. Que você e eu saibamos que Ele está lá na glória, fazendo intensas e contínuas intercessões, para que não desfaleçamos da fé, não percamos a fé, para que prossigamos sem titubear, e ainda que seja permitido que o diabo nos coloque numa peneira, o Senhor já tomou providência para que nenhum grãozinho se perca. Glória a Deus. Quando Ele peneira, só a palha vai para Ele. O vento leva a palha para ele, ao passo que o Senhor guarda os próprios grãos. Amém. Em nenhuma situação a igreja está sozinha diante de Deus, solta no mundo, ao relento, ao sabor da vontade instável dos homens. Olha o que estão planejando aí no mundo e vão executar, sim, faz parte do propósito de Deus. A execução desses planos satânicos, maléficos, vão executar, que executem, mas a igreja está e estará sempre sendo sustentada por aquele que a amou, deu a vida por ela e a preserva, intercedendo por ela até o dia do reencontro. Amém. Feche os seus olhos então para a gente orar. Vamos ajuntar a nossa oração com a intercessão dele. Se ele está lá sempre para fazer isso, então ele está fazendo isso agora também. Vamos unir a nossa oração. Feche os seus olhos. Comece em glorificação a Ele, porque é uma maneira de a gente entrar na presença de Deus, embora já estamos aqui fazendo isso desde o início do culto. Mas vai orando. Peça inclusive por coisas específicas. Mas o principal aqui é que é essa união com Ele, que é uma união espiritual, que depois ela vai se tornar uma união mais viva, será agora colocado diante dele. E nós iremos alcançar esta bênção e esta vitória. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos, ó Senhor. Nós bendizemos ao Senhor aqui na terra agora, como os anjos estão bendizendo no céu. Nós estamos orando aqui neste momento agora, como o próprio Filho teu, Jesus Cristo, está orando, intercedendo ao Senhor, aí ao teu lado, lado direito, que representa a autoridade e o poder que lhe foram entregues, intercedendo em favor da igreja. Que a nossa intercessão e a nossa oração junto com a dele é que sejamos preservados na fé, é que sejamos firmes na fé, que fiquemos firmes na fé, é que não vacilemos na fé, ainda que haja, Senhor, algum vento, algum embaraço, algum obstáculo, que o Senhor nos faça transpor todas estas dificuldades para que consigamos permanecer firmes
firmes em Ti. Aleluias, que a nossa fé não se demove, que o nosso coração esteja firme na presença do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a igreja desta forma, porque sendo assim, os demais pedidos específicos, até que nós temos aqui, que não é errado pedir ao Senhor, eles são um nada comparado com esse pedido maior, com esse pedido específico, Senhor, que é estarmos unidos em Ti e continuarmos unidos a Ti até o dia da Tua vinda. Que a nossa fé não desvaneça, que a nossa fé prevaleça, que a nossa fé não seja uma fé mole, desistente, uma fé que olha as circunstâncias. O Senhor abre o nosso coração, abre o entendimento de quem estiver aqui, para, Senhor, compreender esta Tua palavra, estas Tuas promessas. Oramos ao Senhor nessa noite, agradecidos por isso e por muito mais que o Senhor fez e fará na vida do Seu povo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos louvar a Deus com palmas, então, no nome de Jesus.